Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Estávamos dizendo que a consciência humana é semelhante em todos os seres humanos. A nossa consciência, quer vivamos no Oriente ou no Ocidente, é formada de muitas camadas de medos, ansiedades, prazeres, pesares e todas as formas de fé. De vez em quando, talvez, nessa consciência, há também o amor, a compaixão, e nessa compaixão uma espécie completamente diferente de inteligência. E há sempre o medo do término, da morte. Os seres humanos no mundo, desde os tempos imemoriais, têm tentado descobrir se há alguma coisa sagrada além de todo o pensamento, alguma coisa incorruptível e intemporal. Existem as várias consciências grupais, os homens de negócio com as suas consciências, os cientistas com as suas e o carpinteiro com a sua. Eles pertencem ao conteúdo da consciência e são produto do pensamento. O pensamento criou coisas maravilhosas, da extraordinária tecnologia dos computadores à telecomunicação, aos robôs e à cirurgia e à medicina. O pensamento inventou as religiões. Todas as organizações religiosas de todo o mundo são formadas pelo pensamento. O pensamento inventou o computador. Vocês têm que entender a complexidade e o futuro do computador. Ele vai superar o homem em seu pensamento. Ele vai mudar a estrutura da sociedade e a estrutura do governo. Essa não é uma conclusão fantástica do conferencista ou alguma fantasia. É algo que está se avizinhando agora, na realidade, e disso vocês podem não estar cônscios. O computador possui uma inteligência mecânica. Ele pode aprender e inventar. O computador vai tornar o trabalho humano praticamente desnecessário. Talvez 2 horas de trabalho por dia. Estas são as mudanças que estão chegando. Vocês podem não gostar disso, podem se revoltar, mas estão chegando. O pensamento inventou o computador, mas o pensamento humano é limitado e a inteligência mecânica do computador está superando a inteligência do homem. Ela vai revolucionar totalmente as nossas vidas. Então, o que será do ser humano? Esses são fatos e não algumas conclusões específicas do conferencista. Quando consideramos a capacidade do computador, então temos que nos perguntar: o que deve fazer o ser humano? O computador vai assumir o comando das atividades do cérebro. E o que então acontecerá ao cérebro? Quando as ocupações de um ser humano forem assumidas pelo computador, pelos robôs, qual será o destino do ser humano? Nós, seres humanos, fomos programados biologicamente, intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente durante milhares de anos. E repetimos o padrão do programa reiteradamente. Nós paramos de aprender e devemos indagar se o cérebro humano, que foi programado durante tantos séculos, será capaz de aprender e transformar-se imediatamente numa dimensão totalmente diferente. Se não formos capazes disso, o computador, que é muito mais capaz, rápido e exato, irá assumir o comando das atividades do cérebro. Isso não é uma coisa casual. Esse é um assunto por demais sério, desesperadamente sério. O computador pode inventar uma nova religião. Ele poderia ser programado por um doutor especialista hindu, por um católico, por um protestante ou por um muçulmano, e resultaria numa maravilhosa estrutura
para uma nova religião. E nós, se não estivermos cônscios do que está acontecendo, seguiremos essa nova estrutura que foi produzida pelo computador. Vejam a seriedade de tudo isso, por favor. A nossa consciência foi programada durante milhares e milhares de anos para pensar em nós como indivíduos, como entidades separadas, lutando em conflito, desde o momento que nascemos até a morte. Somos programados para isso. Aceitamos isso. Nunca o contestamos, nunca perguntamos se é possível ter uma vida absolutamente sem conflito. Como nunca perguntamos, nunca aprenderemos. E repetimos. É inato à nossa existência o estar em conflito. A natureza está em conflito e esse é o nosso argumento. E pensamos que o progresso somente se faz através do conflito. As organizações religiosas em toda a história mantiveram a ideia da salvação individual. Estamos perguntando muito seriamente se há uma consciência individual. Se vocês, como seres humanos, têm uma consciência separada do resto da humanidade. Vocês têm que responder a isso e não apenas brincar com isso. Tendo sido educados, programados, condicionados para sermos indivíduos, então a nossa consciência é toda essa atividade do pensamento. O medo e a perseguição ao prazer são os movimentos do pensamento. O sofrimento, a ansiedade, a incerteza e os profundos arrependimentos, ferimentos, o peso de séculos de pesares, tudo faz parte do pensamento. O pensamento é responsável pelo que chamamos de amor, que se tornou prazer sensual, algo a ser desejado. Como dissemos e repetiremos sempre, até estarmos completamente certos disso, estamos pensando juntos. O conferencista não está lhe dizendo o que pensar. Ele não está fazendo uma propaganda. É uma coisa horrível a propaganda. Ele não está lhes dizendo como agir, no que acreditar, mas juntos estamos investigando a catástrofe que está ocorrendo no mundo fora de nós. Completa crueldade e violência, e também internamente, em cada ser humano. O extraordinário conflito que está tendo continuidade. Juntos estamos examinando. Não, se alguém quiser observar, que vocês estejam apenas ouvindo algumas ideias ou conclusões. Não estamos falando a respeito de ideias, conclusões ou crenças. Estamos olhando para esse mundo que os seres humanos produziram, pelo qual todos nós somos responsáveis. Devemos ser claros em nosso entendimento. Em qualquer nível que for esse entendimento, seja um entendimento intelectual, que é apenas verbal, ou um entendimento de profunda significação, de modo que esse entendimento age, de que chegamos a um ponto em que temos que tomar uma decisão, não pelo exercício da vontade, mas a decisão que naturalmente virá, quando começarmos a entender toda a natureza e a estrutura do mundo, tanto externa quanto internamente. Essa percepção provocará uma decisão, uma ação. O pensamento criou os problemas que nos cercam e os nossos cérebros são treinados, educados e condicionados para a solução dos problemas. O pensamento criou os problemas com uma divisão entre nacionalidades. O pensamento criou a divisão e o conflito entre as várias estruturas econômicas. O pensamento criou as várias religiões e as divisões entre elas, e, portanto, há conflito. O cérebro é treinado para tentar solucionar esses conflitos que o pensamento criou. É essencial que entendamos profundamente a natureza do nosso pensar, a natureza das reações que surgem do nosso pensar.
O pensamento domina as nossas vidas. Não importa o que façamos, seja qual for a ação que se realize, o pensamento está por trás dessa ação. Em toda atividade, seja ela sensual, intelectual ou biológica, o pensamento opera o tempo todo. Biologicamente, durante séculos, o pensamento foi programado e condicionado. O corpo age de seu próprio modo. A ação de respirar, o batimento do coração e assim por diante. E assim, se você é católico, hindu ou budista, você repete esse condicionamento reiteradamente. Estamos fazendo uma pergunta muito simples e muito complexa. Por que nós, seres humanos, não fomos capazes de resolver esse problema do relacionamento? Embora vivamos sobre essa terra há milhões de anos. Será porque cada um tem a sua imagem particular e especial, formada pelo pensamento, e que o nosso relacionamento se baseia em duas imagens? A imagem que o homem cria dela, da mulher, e a imagem que a mulher cria dele. Assim, nesse relacionamento, somos como duas imagens que vivem juntas. Isso é um fato. Se vocês observarem por vocês mesmos, com muito cuidado, se é possível fazer essa observação, vocês terão criado uma imagem dela e ela criou um quadro, uma estrutura verbal de você, o homem. Assim, o relacionamento é feito entre essas duas imagens. Essas imagens foram formadas pelo pensamento. E o pensamento não é amor. Todas as lembranças desse relacionamento, de um com o outro, os quadros, as conclusões de um a respeito do outro, se observarmos cuidadosamente, sem qualquer preconceito, são produtos do pensamento. São um resultado de várias lembranças, experiências, irritações e solidões. E assim o nosso relacionamento de um com o outro não é amor, mas a imagem que o pensamento formou. Assim, se devemos entender a realidade das relações, temos que entender todo o movimento do pensamento, porque vivemos pelo pensamento. Todas as nossas ações se baseiam no pensamento. Todos os grandes edifícios, as catedrais, igrejas, templos e mesquitas do mundo são o resultado do pensamento. E tudo dentro desses edifícios religiosos, as figuras, os símbolos, a imagem, tudo é invenção do pensamento. Não há como refutar isso. O pensamento criou não apenas os mais maravilhosos edifícios e o conteúdo desses edifícios, mas também criou os instrumentos da guerra, a bomba sob todas as suas formas. O pensamento também produziu o cirurgião e os seus maravilhosos instrumentos, tão delicados na cirurgia. E o pensamento também produziu o carpinteiro, o seu estudo da madeira e os instrumentos que ele usa. O conteúdo de uma igreja, a habilidade de um cirurgião, a perícia do engenheiro que constrói uma bela ponte, tudo é resultado do pensamento. Não há como refutar isso. Assim temos que examinar o que é o pensamento e por que os seres humanos vivem do pensamento. E por que o pensamento produz esse caos no mundo. A guerra e a falta de relacionamento de uns com os outros. Examinar a grande capacidade do pensamento, com a sua extraordinária energia. Também devemos perceber como o pensamento trouxe durante milhões de anos esse pesar para a humanidade. Por favor, observemos isso juntos. Vamos examinar isso juntos. Não se oponham apenas ao que o conferencista está dizendo, mas examinemos juntos o que ele está dizendo, de modo que possamos entender o que está realmente acontecendo a todos nós, seres humanos, pois nós estamos nos destruindo. O pensamento é uma resposta da lembrança das coisas passadas. Ele também se projeta como esperança para o futuro.
A memória é o conhecimento e o conhecimento é a memória da experiência. Isso é, a experiência e da experiência se faz o conhecimento como memória e pela memória vocês agem. Com essa ação vocês aprendem o que quer dizer mais conhecimento. Assim vivemos nesse ciclo. Experiência, memória, conhecimento, pensamento e daí para a ação, sempre vivendo dentro do campo do conhecimento. Falamos sobre uma coisa muito séria. Não se trata de algo para um fim de semana, para ouvir casualmente. Trata-se de algo que está relacionado com uma mudança radical da consciência humana. Assim temos que pensar em tudo isso. Olhar juntos e perguntar por que nós, seres humanos que vivemos nessa terra há tantos milhões de anos, ainda somos o que somos. Podemos ter avançado tecnologicamente, ter melhores meios de comunicação, melhor transporte, higiene e assim por diante. Mas internamente, somos mais ou menos os mesmos, infelizes e inseguros, solitários, carregando o pesar interminavelmente. E qualquer homem sério, quando se defronta com esse desafio, deve responder a ele e não pode aceitá-lo casualmente e dar as costas. É por isso que essas reuniões são muito sérias, mas muito sérias mesmo, porque temos que aplicar as nossas mentes e os nossos corações para descobrirmos se é possível produzir uma mudança radical em nossa consciência e, portanto, em nossa ação e comportamento. O pensamento nasce da experiência e do conhecimento, e não há nada absolutamente sagrado a respeito do pensamento. Pensar é um ato materialista, é um processo da matéria, e nós confiamos no pensamento para resolver os nossos problemas na política, nas religiões e nas nossas relações. O nosso cérebro, a nossa mente, são condicionados e educados para resolver os problemas. O pensamento criou os problemas e depois o nosso cérebro, a nossa mente, são treinados para resolvê-los com mais pensamento. Todos os problemas são criados psicologicamente, interiormente pelo pensamento. Acompanhe o que acontece. O pensamento cria o problema psicologicamente. A mente é treinada para resolver os problemas com mais pensamento. E assim o pensamento, ao criar o problema, tenta depois resolvê-lo. Assim ele é preso num processo contínuo, numa rotina. Os problemas estão se tornando cada vez mais complexos, mais insolúveis. E por isso devemos descobrir se é possível abordarmos a vida de um modo diferente. Não através do pensamento, porque o pensamento não resolve os nossos problemas. Pelo contrário, o pensamento produziu uma complexidade ainda maior. Devemos descobrir se é possível ou não, se há uma dimensão diferente, uma abordagem totalmente diferente da vida. Por isso é importante entender a natureza do pensamento. O nosso pensamento se baseia na lembrança das coisas passadas. Pensar no que aconteceu uma semana atrás, ficar nisso, modificado no presente e projetá-lo no futuro, esse é realmente o movimento da nossa vida. Assim, o conhecimento tornou-se muito importante para nós, mas o conhecimento nunca se completa. Portanto, o conhecimento sempre vive dentro da sombra da ignorância. E esse é um fato. Não é invenção ou conclusão do conferencista, mas é assim. O amor não é lembrança. O amor não é conhecimento. O amor não é desejo ou prazer. Lembrança, conhecimento, desejo e prazer estão baseados no pensamento. O nosso relacionamento de uns com os outros, embora próximo, se for olhado com cuidado, baseia-se na lembrança, que é pensamento.
Assim, essa relação, embora vocês possam dizer que amam as suas esposas ou os seus maridos ou as suas namoradas, está na realidade baseada na lembrança, que é pensamento. E nisso não há amor. Vocês percebem realmente esse fato? Ou vocês dizem, que coisa mais terrível de se dizer, eu realmente amo minha esposa. Mas será mesmo? Pode haver amor quando há ciúme, posse, ligação. Quando cada um está perseguindo sua própria e particular ambição, cobiça e inveja, como duas linhas paralelas que nunca se encontram. Isso é amor? Eu espero que estejamos pensando juntos, observando juntos como dois amigos que caminham por uma estrada e veem o que está à sua volta. Não apenas aquilo que está muito próximo e pode ser imediatamente percebido, mas o que está à distância. Estamos fazendo a viagem juntos, talvez afetuosamente de mãos dadas. Dois amigos examinando amigavelmente o complexo problema da vida. Nenhum deles é líder ou guru, porque quando vemos na realidade que a nossa consciência é a consciência do resto da humanidade, então percebemos que somos tanto o guru quanto o discípulo, tanto o professor quanto o aluno, porque tudo isso está na nossa consciência. Essa é uma percepção extraordinária. Assim, quando começamos a nos entender profundamente, nós nos tornamos uma luz para nós mesmos e não ficamos mais dependendo de uma pessoa, de um livro ou de uma autoridade. Inclusive essa do conferencista. De modo que somos capazes de entender todo esse problema do viver e do ser, uma luz para nós mesmos. O amor não tem nenhum problema. E para entender a natureza do amor e da compaixão, com a sua própria inteligência, devemos entender juntos o que é o desejo. O desejo possui uma extraordinária vitalidade, uma extraordinária persuasão, um impulso e alcance. Todo o processo do vir-a-ser, do sucesso, está baseado no desejo. Desejo que faz com que nos comparemos uns com os outros, imitemos, nos conformemos, e é muito importante, ao entendermos a nossa natureza, entender o que é o desejo. Não suprimi-lo, não fugir dele, não transcendê-lo, mas entendê-lo, perceber todo o seu ímpeto. Podemos fazer isso juntos, o que não quer dizer que vocês, então, estejam aprendendo com o conferencista. O conferencista nada tem para lhes ensinar. Por favor, percebam isso. O conferencista está apenas agindo como um espelho, no qual vocês podem se ver. Então, quando vocês se virem claramente, poderão descartar o espelho. Ele não terá mais nenhuma importância. Vocês podem quebrá-lo. Entender o desejo exige atenção e seriedade. É um problema muito complexo entender por que os seres humanos viveram dessa extraordinária energia do desejo, assim como da energia do pensamento. E qual é a relação entre o pensamento e o desejo? Qual é a relação entre o desejo e a vontade? Vivemos muito pela vontade. Assim, qual é o movimento, a fonte e a origem do desejo? Se nos observarmos, veremos a origem do desejo. Ele começa com as respostas sensoriais, depois o pensamento cria a imagem, e nesse momento começa o desejo. Vemos algo na vitrine, um vestido, uma camisa, um carro, seja lá o que for. Nós vemos isso e temos a sensação. E então o tocamos e o pensamento diz: se eu vestir essa camisa ou vestido, como vai ficar bem? Isso cria as imagens e então
começa o desejo. Assim, a relação entre o desejo e o pensamento é muito próxima. Se não houvesse o pensamento, haveria apenas a sensação. O desejo é a quintessência da vontade. O pensamento domina a sensação e cria o estímulo, o desejo, a vontade de possuir. Quando o pensamento opera no relacionamento, que é a lembrança que é a imagem que um cria do outro pelo pensamento, não pode haver amor. O desejo sexual ou outras formas de desejo, impede o amor, porque o desejo faz parte do pensamento. Devemos considerar em nosso exame a natureza do medo, porque somos todos presos a essa coisa terrível chamada medo. Parecemos não ser capazes de resolvê-lo. Vivemos com ele, nos acostumamos com ele, ou dele escapamos através da diversão, da adoração, por meio de várias formas de entretenimentos religiosos e outros mais. O medo é comum a todos nós. Quer vivamos nesse país ordeiro e limpo ou na Índia, onde há desordem e superpopulação. O problema é o mesmo. O medo com que o homem tem vivido durante milhões e milhões de anos e que não foi capaz de resolver. Será possível? Estamos fazendo essa pergunta seriamente. Será possível ficarmos totalmente, completamente livres do medo? Não apenas das formas físicas do medo, mas da forma muito mais sutis do medo interior, dos medos conscientes e dos medos profundos e não descobertos, que nós jamais soubemos que existem. O exame desses medos não significa análise. Está na moda procurar o analista quando se tem qualquer problema. Mas o analista é como você e eu. Ele apenas possui uma determinada técnica. A análise implica a existência de um analista. E será o analista diferente daquilo que ele analisa? Ou será o analista o analisado? O analista é o analisado. Esse é um fato óbvio. Se estou me analisando, quem é o analista em mim que diz, devo analisar? E ainda o analista que se separa do analisado e que depois examina aquilo que deve ser analisado. Assim, o analista é aquilo que ele está analisando. Eles são a mesma coisa. Separá-los é um truque que o pensamento nos prega. Mas quando nós observamos, não há análise. Há apenas o observar das coisas como elas são. Observar o que realmente é, não analisar o que é. Porque no processo da análise, podemos nos enganar. Se vocês gostam desse jogo, vocês podem jogá-lo e irão jogá-lo interminavelmente até a morte, analisando e nunca produzindo uma transformação radical dentro de vocês mesmos. Enquanto que olhar para o presente como ele é, não como um alemão, inglês ou francês, ou como isto ou aquilo, ver o que realmente está acontecendo é observação pura das coisas como elas são. Observar o que é o medo não é examinar a causa do medo, o que implica em análise e ir cada vez mais para trás, até a origem do medo. É aprender a arte de observar, e não traduzir ou interpretar o que observamos, mas apenas observar, como observaríamos uma linda flor. No momento em que a desmontamos, a flor não existe mais. É isso o que a análise faz. Mas observe a beleza de uma flor, ou a luz noturna sobre uma nuvem, ou uma árvore solitária numa floresta. Apenas observe. Assim, do mesmo modo, podemos observar o medo e qual é a raiz do medo, não os vários aspectos do medo. Estamos perguntando se é possível ficarmos absolutamente livres do medo.
psicologicamente, interiormente, qual é a raiz do medo? O que significa o medo? O medo não nasce de alguma coisa que nos causou dor no passado e que pode acontecer de novo no futuro. Não o que pode acontecer agora, mas porque agora não há medo algum. Vocês podem constatar por vocês mesmos que o medo é um processo do tempo. Alguma coisa que aconteceu na semana passada, um incidente que causou dor psicológica ou física. E disso vem o medo de que tal coisa possa acontecer de novo amanhã. O medo é um movimento no tempo. Um movimento do passado para o presente, modificando o futuro. Assim, a origem do medo é o pensamento. E o pensamento é tempo. É o acúmulo do conhecimento pela experiência. A resposta da memória como pensamento e depois ação. Assim, pensamento e tempo são um só. O pensamento e o tempo são as raízes do medo. Isso é bem óbvio. É assim. Agora, não se trata de deter o pensamento ou do tempo. Naturalmente, seria impossível detê-los, porque a entidade que diz, devo deter o pensamento, faz parte do pensamento. Assim, a ideia de deter o pensamento é absurda. Implica um controlador que está tentando controlar o pensamento, e esse controlador é criado pelo pensamento. Por favor, observem apenas isso. A observação é em si mesma uma ação. Não que devamos fazer alguma coisa com relação ao medo. Será que vocês entendem isso? Suponhamos que eu tenha medo de uma ou outra coisa, da escuridão, por exemplo, de que minha esposa vai embora, da solidão, disso ou daquilo. Estou profundamente apavorado. Você aparece e me explica todo o movimento do medo, a origem do medo, que é tempo. Eu senti dor, passei por algum acidente ou incidente que me causou dor, e isso está registrado no cérebro. E a memória desse incidente passado produz o pensamento de que isso possa acontecer de novo. E, portanto, há o medo. Então você me explica isso e eu ouço com muito cuidado a sua explicação, percebo a sua lógica, a sua sensatez, não a rejeito e ouço. Isso significa que o ouvir se torna uma arte. Eu não rejeito o que você está dizendo, nem aceito, mas observo. E observo que o que você me diz a respeito do tempo e do pensamento é real. Eu não digo, devo deter o tempo e o pensamento. Mas, como me foi explicado, eu apenas observo como nasce o medo, que é um movimento do pensamento, do tempo. Eu apenas observo esse movimento e não me afasto dele. Não fujo dele, mas vivo com ele. Olho para ele e ponho toda a minha energia em olhá-lo. Então, vejo que o medo começa a se dissolver, porque nada fiz a seu respeito. Apenas observei, lhe dei toda a minha atenção. Essa mesma atenção é como esclarecer o medo. A atenção significa dar toda a sua energia para esta observação. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!